Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal do Futuri. Na nossa aula de hoje nós vamos resolver uma questão que veio no último concurso da PGDF, ou seja, uma questão extremamente fresca, extremamente recente, tratando sobre o poder executivo nos estados e sobre a competência para tratar sobre crimes comuns, crimes de responsabilidade cometido por governador do estado. Então vamos fazer a análise dessa questão hoje, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e assinale o sininho de notificação para ser notificado toda vez que tiver aula nova aqui no nosso canal do Futuro. Então vem aqui comigo para nós fazermos a leitura da questão de hoje. Considere que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tenha regulado em lei distrital aspectos do processo por crimes comuns e de responsabilidade do governador do DF. E definido que, então, a Câmara Legislativa, ela criou uma lei distrital tratando sobre processo por crime comum e de responsabilidade cometido por governador do DF. E nessa regulamentação ficou definido o quê? Primeiro item, a competência para julgar o governador por crime de responsabilidade cabe ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante autorização por 2/3 daquele órgão legislativo. Então, ela está prevendo que o governador ele vai ser julgado por um órgão especial do TJDF, mediante prévia autorização por 2/3 da Câmara Legislativa do DF. Segundo item, uma vez recebida a denúncia por crime comum, o governador deve ser imediatamente afastado do exercício da função pelo prazo de 6 meses. Então, aqui está falando novamente sobre o cometimento de crime comum pelo governador do DF, gerando, então, um afastamento caso recebida essa denúncia. E terceiro ponto, a suspensão dos direitos políticos do governador no caso de condenação por crime comum, enquanto perdurarem os efeitos da decisão. Então, terceiro item. Então, vamos analisar agora, pessoal, aqui, todos esses itens que foram requeridos aqui na questão de vocês. Deixa eu só passar o slide. Lembrando que eu já comentei sobre esse ponto em aulas anteriores, de que é imprescindível que vocês façam a análise das ações diretas de inconstitucionalidade referente aos dispositivos de constituição estadual do estado em que você está almejando, né, fazer parte da procuradoria. Nesse caso aqui, era importante que você soubesse das ações diretas de inconstitucionalidade em face de dispositivos da Lei Orgânica do DF, porque esse item primeiro que nós vimos aqui, que tem uma pontuação maior de 8 pontos, é justamente referente a um dispositivo da Lei Orgânica do DF, que é o artigo 60 aqui da Lei Orgânica, no inciso 23. Deixa eu só mudar aqui a minha posição, para que fique um pouco mais claro, para que vocês possam ver, então, o dispositivo. Então, é o artigo 60 da Lei Orgânica do DF que define autorizar, então, cabe à Câmara Legislativa do DF autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o governador, o vice-governador e os secretários de governo. Vejam que aqui há essa previsão bem próxima daquilo que foi tratado no item 1 da sua questão. E foi sobre esse dispositivo que veio, então, o Supremo Tribunal Federal tratar em ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4362. E o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Que nesse ponto, os estados eles não podem legislar sobre crime de responsabilidade cometido por governador do estado, porque é uma competência da União que está dentro
então, ali daquela competência privativa para legislar sobre direito penal e processo penal. Portanto, tratar sobre crimes de responsabilidade e processos também de crime de responsabilidade é de competência da União. Portanto, aqui há uma inconstitucionalidade justamente porque não cabe aos estados tratar sobre crime de responsabilidade e o processo para o julgamento de crime de responsabilidade. É uma competência da União. E nesse ponto também, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que há uma inconstitucionalidade por violação ao princípio republicano também. Então vamos fazer a leitura aqui da emenda da ADI 4362. A Constituição Estadual não pode condicionar a instauração do processo judicial por crime comum contra governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. A República, que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é prevista como princípio constitucional sensível. Então vejam, se eu tenho a república, que é res pública, coisa do povo, quando eu dificulto a responsabilização dos governantes, eu estou ferindo, violando esse princípio republicano. Por quê? Porque aqui eu estou retirando, de certa forma, flexibilizando a responsabilidade desses administradores, desses governantes. Por isso, você acaba tirando a coisa do povo para a coisa, indo para as mãos de apenas uma parte da sociedade, no caso, os governantes. Portanto, se eu tenho uma república que é res pública, coisa do povo, então é necessário que haja a responsabilização desses governantes e que não haja nenhum tipo de obstáculo, de entrave a essa responsabilização, como no caso aqui dessa autorização por parte da Assembleia Legislativa, no caso, então, da Câmara Legislativa do DF. Por quê? É mais um obstáculo que precisa ser ultrapassado para que se possa responsabilizar o governador do DF. Lembrando que esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal também levou em consideração a própria prática dessa questão, porque muito se viu a impunibilidade dos governadores dos estados, justamente porque havia essa necessidade de autorização por parte do Poder Legislativo Estadual. E como isso não acontecia, então havia aí uma irresponsabilidade por parte dos governadores. Então, é tanto em razão da violação do princípio republicano, que está consagrado na nossa Constituição, como também em razão de se estar aí tendo uma competência da União sendo realizada pelos estados. Então, por isso, nós temos uma outra inconstitucionalidade aí. Tendo em vista que as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo STJ. É que, lembrando que é o STJ que faz o julgamento dos governadores no caso de crime comum, ok? É que, como não pode haver controle político prévio, não deve haver afastamento automático em razão de ato jurisdicional sem cunho decisório do qual sequer se exige fundamentação. Então, se eu tenho uma denúncia que ela é recepcionada, ou uma queixa-crime que é recepcionada pelo STJ, órgão julgador de crime comum do governador do estado, isso não significa o afastamento automático. A lei orgânica do DF não pode prever aqui esse controle político por uma simples decisão jurisdicional, um ato jurisdicional que não tem aí um cunho decisório que exija uma grande fundamentação. Você não exige uma grande fundamentação do recebimento de uma queixa-crime ou de uma denúncia pelo órgão do Poder Judiciário. Então, por esse motivo, não há, então, aqui a possibilidade de que a lei distrital preveja esse afastamento automático. Então, vejam que no item 1, você já conseguiria matar sabendo dessa ADI, que é justamente referente a esse dispositivo da lei orgânica do DF, ok? Deixa eu só mudar aqui para eu continuar a leitura.
Também aos governadores são aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, entre elas a suspensão do exercício da função e outras que se mostrarem necessárias e cujo fundamento decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro aos juízes. Pedido julgado integralmente procedente com declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da suspensão funcional automática do governador federal do DF, pelo mero recebimento da denúncia ou queixa-crime. Reafirmação da seguinte tese: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum e prévia autorização da Câmara Legislativa, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo. Então, por mais que a lei distrital não possa prever esse afastamento automático em razão do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, é possível a aplicação de medidas cautelares penais sobre esse governador do estado pelo STJ, inclusive. Uma dessas medidas é justamente o afastamento do cargo, tá certo? Então, vejam que com esse julgado, a gente já conseguiria matar aqui o primeiro item, no que se refere à parte da necessidade de autorização, porque nós já vimos que essa licença prévia não é possível, mas a gente também já conseguiria matar o segundo a respeito do afastamento por crime de recebimento da denúncia por crime comum. Então, mataríamos metade do item 1 e o segundo item. Agora, com relação à competência para julgar o governador por crime de responsabilidade, quem é que está previsto para o julgamento do governador por crime de responsabilidade? Não é, no caso, o Poder Legislativo Estadual. É um tribunal especial composto por 3 membros da Assembleia Legislativa do Estado, no caso, a Câmara Legislativa do DF, e 3 desembargadores, sob a presidência do presidente do TJ respectivo. Isso é o que está previsto lá no artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079 de 50, que trata sobre crimes de responsabilidade, tanto do presidente da República quanto do governador do estado. Então vejam que a previsão dessa legislação distrital está em desconformidade com essa previsão. Além disso, se está tratando sobre crime de responsabilidade, ou seja, se está entrando em uma competência que é competência da União, como nós já vimos, a União ela é competente para tratar sobre crime de responsabilidade de acordo com o STF, com base na previsão do artigo 22, que traz uma competência privativa da União para tratar sobre direito penal e processo penal. Portanto, aqui você tem a Câmara Legislativa avançando em uma competência que é da União. Por isso, há uma inconstitucionalidade quando estabelece esse tribunal especial, mas que, na verdade, ele é um tribunal especial do próprio TJ. Não há aqui essa previsão com relação aos membros da Assembleia Legislativa. Por isso, há aqui essa inconstitucionalidade, está avançando em uma competência da União e há uma previsão em desconformidade com a Lei 1079 de 50. Okay? E aí, pessoal, só lembrando da súmula 722 do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente sobre essa questão da competência legislativa da União. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Então, se eu estou estabelecendo aqui o órgão julgador, então, eu estou adentrando a competência da União, por isso há uma inconstitucionalidade, certo? Com relação ao item 2, já ficou bem claro com essa ADI 4362, mas um ponto importante é que a doutrina, ela entende que não é possível que se estabeleça, então, um controle político sobre o processo criminal. Então, aqui a Câmara
Legislativa do DF, ela não poderia estabelecer aqui um controle político, porque ela está estabelecendo esse afastamento. É uma forma de controle, então, do processo criminal. E por isso, então, há uma inconstitucionalidade de acordo com o entendimento doutrinário. Pessoal, então, só recapitulando aqui. O primeiro item a gente já mata falando sobre a competência da União para tratar sobre crime de responsabilidade, sobre processo e julgamento de crime de responsabilidade. Nós matamos também com essa questão da necessidade de autorização com a ADI 4362, e o item segundo nós também matamos com esse entendimento da ADI e também com esse entendimento doutrinário que eu acabei de citar. Agora, no terceiro ponto, que é a suspensão dos direitos políticos do governador no caso de crime de condenação por crime comum, nós também temos aqui, pessoal, essa questão da competência da União sendo então violada. E também não deixa de ser um controle político sendo realizado pela Câmara Legislativa, né, por meio dessa lei distrital, a lei distrital estabelecendo um controle político sobre processo criminal. Então, com base no que a gente já falou anteriormente, nós temos a inconstitucionalidade também desse dispositivo. Acontece que na parte da sua eficácia, esse ponto, esse item 3, ele acaba permanecendo. Por quê? Porque é uma previsão constitucional. Lá no nosso artigo 15º da Constituição, no seu inciso 3º, eu acho que eu acabei não colocando ele aqui, mas lá no artigo 3º, nós temos essa previsão, justamente de que haverá a suspensão dos direitos políticos, né, daquele que cometer o crime enquanto durarem os efeitos da decisão. Então, tendo sentença condenatória transitada em julgado, nós temos, então, aí a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos dessa decisão. Portanto, por mais que haja uma inconstitucionalidade, na prática, nós temos a eficácia desse dispositivo, mas não por vindo dele, mas vindo da Constituição, que tem essa mesma previsão, ok? E aí, pessoal, eu quero aproveitar o nosso estudo dessa questão para que a gente possa tratar sobre o Poder Executivo, agora mais voltado ao Poder Executivo Federal, e é claro que eu vou trazer alguns pontos sobre o Poder Executivo Estadual também, fazendo um contraponto. Mas eu quero falar principalmente sobre as prerrogativas e as responsabilidades do chefe do Poder Executivo Federal. Nós temos, primeiro, as imunidades, e essas imunidades, elas se dividem em imunidade de prisão e imunidade de processo. Então, lá no artigo 83, parágrafo 3º da nossa Constituição, nós temos essa imunidade quanto à prisão, que diz o seguinte: enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Veja aqui, eu não tenho a possibilidade de prisão cautelar, prisão criminal cautelar do presidente da República. Isso não quer dizer que não haja a possibilidade de responsabilização do presidente da República de forma tributária ou uma responsabilização civil. Mas com relação à prisão criminal cautelar, não há essa possibilidade, porque há necessidade de que tenha sentença condenatória nas infrações comuns, né, para que o presidente da República esteja sujeito à prisão. Não é possível a prisão criminal cautelar do presidente da República. Então, aqui, a imunidade quanto à prisão. Imunidade quanto ao processo, está lá no artigo 86 caput da nossa Constituição. Compete à Câmara dos Deputados a realização de juízo de admissibilidade das acusações criminais e políticas contra o presidente da República, considerando-se aprovadas por pelo menos 2/3 dos votos favoráveis dos deputados. O que é essa questão da licença prévia, que nós vimos que não é possível ser realizada no cenário estadual? Essa licença prévia da Câmara dos Deputados, ela faz sentido porque o presidente da República, ele é eleito pelo povo. Então, nada mais justo que
aquela Câmara dos Deputados que representa o povo, né, a Casa Legislativa que representa o povo, faça então essa autorização no caso de crime comum e de crime de responsabilidade, tá certo? Então, será aprovado com o voto de 2/3 favoráveis dos deputados. Outro ponto importante é com relação à prerrogativa de foro. Quando a gente fala de crime de responsabilidade, o impeachment, quem vai fazer o julgamento do Senado, do presidente da República, após a autorização da Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, de acordo com o artigo 52, inciso 1º e parágrafo único da nossa Constituição. Com relação a crime comum, que está relacionado ao mandato cometido durante o mandato, nós temos a competência do STF para o julgamento de acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha B da nossa Constituição. Lembrando que tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, eu preciso do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, ok? E aí, com relação ao julgamento de ação trabalhista, divórcio, ações cíveis no geral, né? Nós não temos essa prerrogativa de foro para o presidente da República. E com relação ao crime de responsabilidade, lá no artigo 85, nós temos um rol exemplificativo. Então, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes são definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Pessoal, eu já falei sobre essa lei, que é a Lei 1079 de 50, que trata sobre crime de responsabilidade, e ela vai acrescentar outros tipos além desses previstos aqui no artigo 85, que, como eu falei, é um rol exemplificativo. E o governador, ele está ali incluído na Lei 1079, né, aqueles crimes de responsabilidade, incluem o governador. E aqui, no Decreto-Lei 201 de 67, nós temos a previsão dos crimes de responsabilidade que podem ser cometidos pelo prefeito e vereadores. Um outro ponto que eu quero ver com vocês, antes de avançar, deixa eu só retornar aqui. Esse dispositivo, quando ele trata sobre o Tribunal Especial competente para o julgamento do governador em crime de responsabilidade, ele vai dispor que, se a Constituição Estadual não dispuser de outra forma, então será aplicado o que está previsto nesse dispositivo. O que nos faria chegar à equivocada ideia de que as constituições estaduais teriam liberdade para dispor a respeito do crime de responsabilidade e o processo de julgamento desses crimes de responsabilidade cometidos pelo governador do estado. Mas essa parte referente a esse dispositivo não foi recepcionada pela nossa Constituição, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, é um ponto importante porque vocês podem acabar se equivocando na hora de fazer a leitura desse dispositivo, entender que há uma liberdade, mas na verdade, como nós vimos, não há essa liberdade, e quem pode dispor sobre crime de responsabilidade e processo de julgamento desses crimes é a União, ok? E não pode haver aí essa licença prévia, como nós vimos, justamente porque viola a competência da União e também vai violar o princípio republicano. Seguindo aqui, então, pessoal, com o nosso pensamento. Deixa eu só me mudar de lugar para que fique um pouco mais fácil para vocês verem o slide. Pronto. Aqui, a súmula vinculante 46, ela vai dispor da mesma forma que a 722, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento são de competência legislativa privativa da União.
Outro ponto importante, na DPF 378, que tratou sobre o impeachment da presidente Dilma, o ministro Barroso definiu o seguinte: a Câmara apenas autoriza a instauração do processo, não instaura por si própria, muito menos determina que o Senado faça. Então, nós temos essa admissibilidade sendo realizada pela Câmara antes de passar para o Senado, mas o fato da Câmara admitir, isso não significa que o Senado ele está obrigado a instaurar o processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República. Porque, chegando no Senado, ele vai receber ou não receber a denúncia. E aí, por maioria simples, ele vai decidir, e se ele rejeitar, vai ter o arquivamento do pedido, e se receber, então nós temos o impeachment propriamente dito, vai prosseguir então com a produção de provas e ao final vai ter o julgamento do Senado pela absolvição ou condenação do presidente, ok? Deixa eu só alterar aqui novamente. E outra informação importante. Se condenado, o presidente da República perderá o cargo e ficará inabilitado ao exercício de cargo, emprego ou função pública por 8 anos. Pessoal, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal do impeachment da presidente Dilma, o STF entendeu que essas penas não são cumulativas. Então, vai caber ao Senado, votar a respeito da perda do cargo, né? E posteriormente também sobre a inabilitação ao exercício de cargo, emprego ou função pública por 8 anos. Por quê? Essa inabilitação ela não é uma consequência da perda do cargo. Então, nós não temos penas cumulativas. Então, haverá a definição sobre a perda do cargo e também a respeito da inabilitação, que foi o que aconteceu no impeachment da presidente Dilma, ok? E aí, sobre a suspensão das funções do presidente da República. Quando há o cometimento de infrações penais comuns, então é recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, aí ele fica suspenso das suas funções. No crime de responsabilidade, com a instauração do processo pelo Senado. Aí, decorridos 180 dias, dessa suspensão, se o julgamento não tiver sido concluído, então esse afastamento ele será cessado, mas isso não significa que o processo não vá seguir de forma regular, ok? E aí, pessoal, por fim, o artigo 86, parágrafo 4º da nossa Constituição diz que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Vejam que ele não vai poder ser responsabilizado na seara penal, porque esse dispositivo ele deve ser interpretado de forma restritiva. Então, ele vai poder ser responsabilizado durante a vigência do seu mandato por uma responsabilidade civil ou uma responsabilidade tributária. Agora, no que se refere à responsabilidade na seara criminal, penal, durante a vigência do seu mandato, ele não vai ser responsabilizado, no que se refere a atos estranhos ao exercício das suas funções, ok? Como eu disse para vocês, o STF ele é competente para julgar o presidente da República, mas ele vai ser competente apenas no que se refere aos crimes comuns relacionados às funções presidenciais, porque aqueles crimes que são estranhos ao exercício da sua função de presidente da República não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa de foro, ela fica, então, vinculada ao ato criminoso estar relacionado ao exercício das funções do presidente da República, ok? E aí, pessoal, não haverá processo criminal contra o presidente da República durante o seu mandato por crime ocorrido antes da sua diplomação. Por quê? Porque aí está fora do seu mandato, e durante o mandato, se ele cometeu um crime que não tem a ver com as suas funções, não haverá processo criminal durante o mandato, mas posteriormente será, obviamente, instaurado o processo criminal referente a esses atos antes da diplomação ou cometidos durante o seu mandato, mas que não tenham relação com suas funções presidenciais, tá certo?
Finalizamos então aqui, pessoal, deixa eu só voltar para mim. É isso que eu gostaria de ver com vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês gostaram da aula de hoje, deixe o like. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. É sempre muito importante para nós poder ter esse bate-papo, essa troca com vocês. Um beijo e até a próxima aula!